Esse é um dos lugares mais lindos e importantes de Dublin, principalmente quando se fala de preservação ambiental, pesquisa e história. Sejam muito bem-vindos ao Jardim Botânico de Dublin. Acho que esse é um dos lugares mais lindos que você vai conhecer aqui em Dublin. Aqui é o Jardim Botânico, né? E ele é muito inspirado naqueles jardins franceses, sabe? E ele é muito, muito lindo. E aqui do ladinho tem o cemitério Glasnevin. Vou lá mostrar um pouquinho pra vocês também. E aqui eles têm várias estufas. E aí eu tava procurando, né, o motivo dessas estufas. Essas estufas, elas são muito antigas mesmo. Elas são inclusive da época em que a Irlanda ainda pertencia, né, à Inglaterra. E aí, por incrível que pareça, olha como as coisas mudam, né? Na época ela era vista como algo muito tecnológico, porque através dela que eles faziam, enfim, vários estudos e testes, inclusive, eles usaram muito para estudar os fungos que davam nas batatas, né? Então, assim, aqui tem uma história muito, muito legal e que eles, inclusive, preservam várias plantas, né? Que já são extintas em vários lugares do mundo. Vou mostrar um pouquinho para vocês ali dentro da estufa. Aqui tem várias estufas e é um lugar que fica no centro, só que ao mesmo tempo é muito, assim, aconchegante, sabe? Ali embaixo tem é como se fosse uma casa, eu acho a coisa mais linda. Parece uma coisa meio futurista, só que eu não sei se é uma propriedade particular ou o que é. Está vendo ali? Muito legal. Essas estufas, elas são consideradas uma das construções vitorianas mais importantes da Irlanda. A mais famosa é essa que eu estou mostrando para vocês, e o nome dela é Palm House. Ela foi construída no século XIV. Ela começou a ser desenvolvida por volta de 1843 e foi expandida nas décadas seguintes. E o mais impressionante é que naquela época não existia tecnologia moderna de construção, e toda essa estrutura foi feita com ferro curvado artesanalmente e enormes placas de vidro. E mesmo assim, eles conseguiram criar uma estrutura gigantesca cheia de luz natural. O responsável pelo projeto foi o Richard Turner. Ele é um engenheiro irlandês que foi extremamente famoso ali na época vitoriana. Ele inclusive era muito conhecido por criar estufas inovadoras com ferro fundido, estruturas curvas e vidro em larga escala. E essa estufa aqui, ela foi basicamente construída para poder manter as plantas, né, de lugares tropicais vivas nesse clima frio e úmido da Irlanda. Inclusive, por conta da umidade, o ferro oxidou e teve que fazer aí uma restauração muito grande entre 2004 e 2008. E um detalhe, que essa construção só começou a dar problemas depois de 100 anos, então assim, muito, mas muito tempo depois. Aí dentro da estufa tava tão quentinho, agora que tá mais geladinho. A gente tá entrando aqui numa nova área. Já tô ouvindo barulhinho de laguinho. Se não me engano, aqui tem uma cachoeirinha bem pequenininha aqui dentro. E essa parte aqui tem mais plantas, mais troncos. Só que eu não sei se é por conta da época do ano, mas eu tô achando as plantinhas bem murchinhas, pra ser bem sincera. Da última vez que eu vim aqui, as plantinhas estavam muito mais, assim, com cara de viva, sabe? Hoje elas estão mais murchinhas, que pena. Mas... ai, eu adoro, assim, esse lugar dá uma paz, dá vontade de sentar, parar e ficar quietinha aqui. Só um detalhe, que essa mini cachoeira, ela existe principalmente para poder ajudar a criar um clima tropical artificial dentro dessa estufa. Ela não é só enfeite. E como a Irlanda, ela é extremamente fria e úmida, só que de um jeito diferente dos trópicos, eles precisavam recriar condições parecidas com florestas tropicais, selvas úmidas, regiões quentes. E aí nós estávamos nessa estufa e agora vamos naquela ali da frente dar uma olhadinha nela também. Uma coisa que é muito bom aqui em Dublin, principalmente quando termina o inverno, porque quando tá muito frio, é muito difícil a gente fazer esse tipo de passeio assim em parque, por exemplo, né? Então hoje tá um clima mais agradável, mas ainda tá ventando, tanto que eu tô aqui, ó, com corta-vento, mas ainda tá super ventando, mas é muito difícil você aproveitar, né, os parques que tem por conta mesmo do frio.
E aí, quando começa a esquentar mais, a galera toda vai para parque. Hoje, enfim, não tá tão quente assim, mas é mais agradável. O parque está relativamente movimentado, mas se você vem aqui no meio do verão mesmo, porque nós estamos na primavera, no meio do verão mesmo, gente, isso aqui é lotado, assim, a galera espalhada na grama, porque é a única forma de aproveitar o sol, enfim, aproveitar o verão. Eu acho, inclusive, essa vista aqui super linda. Tem até um videozinho meu que eu usei essa parte aqui de cenário. Eu acho muito, mas muito lindo. Parece é uma coisa muito medieval, né? A Irlanda é um país muito antigo. Cara, olha que fofinho. Ai, não sei se deu pra vocês verem, mas aqui é cheio de esquilinhos. Acho que são... Olha, que coisa mais linda. Ai, que fofo. Ah, não, não, volta, volta. Gente, minha câmera tá me traindo. Olha que lindo. E eles ficam aqui espalhados, só que acho que não é muito bom chegar perto, né? Enfim, natureza a gente precisa respeitar. Olha, isso aqui, pelo visto, é uma estufa que tem vários tipos de cactos. Para quem entende de planta é muito bom, não entendo muito, mas eu acho a coisa mais linda. Olha ali, suculentas. Olha, vários tipos de cactos. Gente, minha mãe iria amar isso aqui. Vocês não têm noção. Ela iria amar. Bom, eu tô indo agora ali na parte que é o cemitério, mas só contextualizando um pouco para vocês o que acontece. A Irlanda, ela passou por um período muito grande de fome, né, de dificuldades. Tem um conflito entre Irlanda e Inglaterra, que é um conflito que deixou muitas marcas, deixou muitos traumas, né, para a sociedade no geral. E aí, esse cemitério ele foi muito importante porque ele foi construído, né, exatamente para poder dar um pouco mais de dignidade para as pessoas que morriam com a grande fome aqui na Irlanda. Basicamente, depois eu trago essa história um pouco mais a fundo para vocês, mas basicamente a grande fome aconteceu porque um fungo, né, ele atingiu as plantações de batatas e o solo onde essas batatas nasciam aqui na Irlanda. E basicamente o que os pobres na época, né, eles tinham para comer eram batatas. Então, sem as batatas, eles começavam a passar fome. E a Inglaterra olhava tudo isso de perto e não ajudava em nada. E o mais interessante é que eles tinham sim um solo que produziam outras coisas, eles tinham os animais que eram plantados e criados aqui, mas eram todos mandados para a Inglaterra, como uma forma mesmo ali de punição, sabe? Eles têm várias histórias, várias conspirações por trás disso. É uma história muito interessante, é uma história muito importante, ao mesmo tempo também muito triste. E aí o que acontece com esse cemitério? Esse cemitério ele foi criado porque a grande população da Irlanda, eles são católicos. E naquela época, né, os ingleses que enfim, invadiam aqui, eles eram protestantes. Então, eles não aceitavam demonstrações religiosas dos católicos, né, da galera que era católica aqui. Então, quando essas pessoas morriam por conta da fome, a galera católica morria por conta da fome, eles tinham que ser enterrados muitas vezes no quintal de casa, em espaços mesmo para eles conseguirem demonstrar, né, a questão da religião, da religiosidade deles. E aí, quando esse cemitério foi construído foi com o intuito de aceitar que os católicos profetizassem da sua fé e conseguissem enterrar os seus entes queridos, enfim, com todo aquele ritual que a gente conhece, né, do catolicismo, enfim. Então, ele foi muito importante por conta disso. E é muito interessante porque nesse cemitério ele tem cerca de 1,5 milhões de pessoas enterradas, sendo que só a população de Dublin é de cerca de 1,5 milhões. Então, assim, imagina a quantidade de gente que não tem enterrada aqui. E tem pessoas muito importantes também que foram enterradas aqui. Não vou só lembrar o nome de cor agora, mas eu vou deixar escrita aqui no algum lugar aqui no vídeo. Mas é por isso que ele é um cemitério muito importante, que tem uma simbologia muito importante, né? Porque foi através dele, se não me engano, foi Daniel O'Connell, ele que construiu esse cemitério exatamente para trazer um pouco mais de dignidade para essas pessoas, né? E a Irlanda, no geral, eles carregam esses traumas, né, dessa época até hoje. E é por isso que a comida mais popular aqui são comidas feitas de batata, porque realmente na época eles comiam muita batata. E, enfim, depois dessa questão dos fungos da batata,
a população realmente caiu numa decadência. Tô procurando aqui agora a entrada do cemitério, não tô achando. A gente, não é a melhor coisa pra eu falar isso aqui agora. Sabe uma coisa que eu tenho sempre muito medo? Do Sete Além. Muito medo de Sete Além. Tipo, olha, até me arrepiei. De eu estar andando e do nada sumir. Eu não vou entrar por aqui não. Vou dar uma volta e vou tentar por um outro caminho. Porque até que tem gente aqui no parque, mas essa parte que costuma ser uma parte um pouco mais vazia. Ai, olha que lindo, olha que fofinho. Vai sumir. Olha que gracinha. Oi, bebê. Coisinha mais linda. Finalmente encontrei o cemitério. Agora preciso dar a volta e encontrar a entrada dele. Gente, infelizmente o cemitério está fechado. Eu não vou conseguir mostrar lá dentro. Quem sabe numa próxima. Mas ele está fechado. Pelo que eu vi, ele fecha às 5. Faltam 15 para 5, mas já fecharam. Eu vou tentar achar umas imagens que eu fiz anteriormente, vou colocar para vocês, tá? Mas ele é bem bonito lá dentro. Bom, a gente tá indo embora agora. Inclusive o parque tá até fechando, o moço até meio que me expulsou. Mas, enfim, esse é um dos parques mais lindos, eu acho que super vale a pena se você vir para Dublin, dar uma visitada, entendeu? Ele tem uma história muito interessante e ele no cemitério também é bem legal. Eu acho que a gente consegue, enfim, aprender mais, não só do lugar onde a gente mora, mas eu acho muito legal quando você viaja para um lugar, você conseguir conhecer ali os mínimos detalhes, né, da história. E ultimamente a história da independência da Irlanda e toda a questão com a Inglaterra anda me fascinando muito. Tô indo embora, gente, eu esqueci de falar, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, tá? Tanto no Instagram quanto no TikTok, tô voltando a postar algumas coisinhas lá, coisas muito legais sobre aqui Irlanda. Tô tentando focar bastante primeiro sobre aqui, e aí depois eu vou mudar para outros lugares também, né? Para alguns conhecer países novos. Enfim, mas é isso, beijos e até mais.